Fala pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Miranda aqui e a gente tá no mais um episódio no Histórias que nos Inspira. E hoje eu tô aqui com dois convidados que são meus amigos. Posso considerar como amigos? Sim, Com certeza, né? sem dúvida. São amigos e clientes da Graph e eu admiro muito a história deles e por esse motivo eu convidei eles para que estivesse aqui com a gente pra gente contar um pouquinho da história. E eu tô aqui com a Regina e com o Paulo. Eu gostaria que você começasse, Regina, se apresentando pro pessoal aí. Ok. Eu sou a Regina, esposa do Paulo e sócia proprietária da Solution. Certo. Sócio proprietário já sabe quem manda, né? Já quem manda, né? Primeiramente, eu sou o Paulo César, o gestor da Solution. Legal. E, pessoal, eu convidei eles aqui por um motivo muito específico. Eu tenho uma admiração muito grande, a Regina sabe disso, pelo Paulo, porque o Paulo, ele tem uma forma de lidar com o cliente que, assim, me inspira, de verdade me inspira. Tem hora que ele é até chato nisso, não é verdade, Regina? Com certeza. O Paulo, ele trata o cliente dele como se fosse um deus, literalmente. E isso é o que move muito, porque eu, nesse tempo, nessa trajetória que nós estamos juntos, sempre assim, a Solução tem muito serviço, né? E isso é muito interessante, isso é um grande aprendizado. Então, por esse motivo, eu trouxe vocês aqui, convidei, né? E eu fico já grato por vocês estarem aqui. Eu sei que vocês poderiam estar ganhando mais dinheiro, né, Paulo? Mas estão aqui nesse momento com a gente aqui. E eu fico muito feliz e eu gostaria de conhecer um pouco a história de vocês. E aí, eu queria começar, né, por você, Paulo. Cara, como que você iniciou sua carreira nessa questão de móveis planejados? Por que você iniciou nisso? Vamos conhecer um pouquinho da história sua e depois um pouco da Regina também em relação a isso. Acho que 1 hora é pouco numa Pra contar a história. história. Pra contar a história, né? Mas a gente pode ter um início aí. Nem tudo... Hoje, vamos dizer assim, estamos até bem, né? Sim. Bem ferrado. A gente tem um monte de coisa para fazer, né? Um monte de trabalho e correndo em si. Mas assim, essa história, ela... Entender a Solução hoje, né? É entender um pouco o porquê desse nome, entender um pouco a história e as dores que tem por trás de tudo isso aí. Legal. Mas as dores, eu como cristão, aproveito a oportunidade para também evangelizar. É isso né? aí, faz parte. Um cristão, ele tem escolhas Hum. entre fazer o certo ou o errado. Na verdade, é o livre-arbítrio, porque o cristão, ele não tem escolha de fazer o que é errado. Só Sim. pode fazer o que é certo. E amém. E a Solução Hum. tem muito disso. Percebe que tem uma profundidade muito maior do que meramente um negócio e uma situação para se ganhar dinheiro e ser rico, né? Vamos dizer assim. Essa história, ela começou lá em 88, 89. Primeira experiência com marcenaria. Eu posso falar que nem era nascido, né? Não vai soar Nossa, meio... hein? Não vai soar meio prepotente, Isso não. eu entendo que gera mais credibilidade. Isso. Né? Vamos entender dessa forma. E nesse tempo nós éramos casados ainda, acho que não tinha 1 ano de casado, tem um pouquinho ali. Faz talvez. quanto tempo vocês são casados? Ixi, Ela deixa ele... Deixa ele falar. 35. Não tenho 35. dúvida. Acertou. Já foi feito em janeiro, 7 de janeiro. Que Ok. isso, Muito bom. Parabéns. Não vai dormir no sofá hoje. Não, talvez essa seja a maior sociedade que eu fiz. Exatamente. Porque isso é toda verdade. essa história tem ela como base. Isso aí. Jamais atrás, né? Não muitas vezes na frente, mas do lado sempre. É isso aí. Né? Parabéns por isso. Ela tem muito a ver com isso. Certo. Então começou em 88. Essa história aí foi o primeiro momento que eu tive com marcenaria, né? O primeiro contato. Uhum. E eu, quando moleque na fazenda, eu sempre gostava muito de martelo, pregar, mas era uma coisa assim bem, né, vamos dizer, coisa de moleque. Mas a hora que eu senti, quando eu tive a primeira oportunidade de trabalhar numa marcenaria, de começar a aprender isso, né? Entrar num torno. Eu vou falar de coisa muito antiga, que depois tem um povo aí que vai dar risada, Que né? não vai entender, mas Não, porque não vai tem entender, problema. que, né? É quase que arcaico aí, né? Vamos dizer. Mas, retomando e buscando um pouco lá do evangelho, o pai de Jesus, José, era um carpinteiro. Era o carpinteiro. Então essa profissão tem muito de santidade também. Verdade. Não é só uma questão financeira, uma questão de dinheiro. E nem com esse olhar cristão e católico, né? Religioso, com esse olhar de
de humanidade, de humano, trabalhar nessa profissão é uma grande realização para mim. Entendi. É uma grande forma de expressar todo esse amor envolvido, né. E nesse momento lá, essa primeira oportunidade ela já me encantou. E aí trabalhei é interessante que se eu com 55 anos eu tenho 5 trabalhos, sendo Sim. que 2 empresas que eu trabalhei foi a mesma. Então eu só passei por 4 empresas Hum. durante todo esse meu tempo do 17 até hoje como profissional, né. Sendo 3 que nada a ver com marcenaria, enfim, um outro segmento, que eu Hum. agreguei junto com marcenaria, né, com os móveis, mas a Entendi. marcenaria ela é a minha grande história, ela é grande momento, e assim, eu gosto de dizer isso que Hum. foram alguns momentos difíceis que fizeram com que ela se prevalecesse. Eu Hum. lembro dos meus filhos até brincando no pó de serra, né, Uhum. Camila com 4, 5 anos, Mateus com Hum. 3, 2, e às vezes, assim, a gente trabalhava bem fora de horário, né, bem tarde também. Eh, eu era um oficial marceneiro Você trabalhava numa outra empresa? numa indústria. Ah, você trabalhava numa indústria. Eu E aprendi você montava móveis planejados? então, dentro de uma marcenaria, dentro de uma indústria, você passa por todos os processos. E eu tive Hum. a oportunidade e a felicidade de ter a oportunidade de passar por esse processo. Eu comecei, entrei varrendo o chão de marcenaria, catando pó, Ah, limpando, entendi. catando, né, os cavacos ali, enfim. Eh, parece bobagem, mas para mim tem muito sentido nisso. Porque hoje, eu olho para essa história e eu vejo eu sendo preparado em todas as funções. Porque uma situação é você entender de uma empresa, enquanto colaborador, mas eu tive, depois dos meus 5, 6 anos nessa empresa, eu já era visto como um líder dessa empresa, do qual o dono saía, viajava, trabalhava, e ele me dava, não a chave do escritório, mas para mim eu recebi a chave do sonho dele, da realização dele. "Cuida para mim". Entendi. Eu tento trazer isso hoje, né, no dia a dia, um colaborador, para os próprios clientes quando ele me entrega a chave da casa, né. Olha que legal. Então, parece um pouco metódico, um pouco assim, né, fora do material, mas, o material ele Mas só é o que dá sentido, né? profundo sentido. E olha uma coisa que é interessante, não sei se você concorda, Regina, mas o fato de, por exemplo, né, você ter vivido um processo, hoje nós vivemos numa geração que dificilmente ela vive esse processo, porque tudo ela já ganha, né? E olha que interessante, eu olho, por exemplo, para trás, e quando eu vejo que quando eu iniciei na contabilidade fazendo estágio, muita gente falava assim: "Cara, você vai fazer estágio, ganhar 600, R$ 700. Vim numa cidade, por exemplo, eu pagava o aluguel, certo? E o restante eu não tinha mais dinheiro, então meu pai ajudava ali com a comida e etcétera. Mas o que eu quero dizer é que, cara, esses processos, eles nos moldam para que nós nos tornemos quem nós somos hoje, entendeu? Porque sem o pegar o cavaco ali, talvez você não teria se tornado quem você é hoje. Então faz parte do processo e é importante para o nosso crescimento. Eu acho que é isso hoje que eu acho que o nosso maior erro como os pais é não deixar a criança sofrer o que ela deve sofrer na vida, exemplo. Porque para que ela conquiste o que ela deve conquistar. Então, eu acho que isso é o mais desafiador. Então, fazer essa nova geração, porque, exemplo, hoje vocês são estruturados, certo? Olha para o neto de vocês, né? O que falta pro neto, o seu neto, né, Regina? Sim, até a minha filha ganhou coisa sua já, pô. Então, o que eu quero dizer é que é um desafio para nós cuidar dessa nova geração, para que eles também conquistem o que é devido para eles, entende? Para que eles se tornem quem realmente eles devem se tornar. Então, isso é um grande desafio, isso é um grande aprendizado. E aí você pegava cavaco lá, e aí? Bom, essa história ela continuou dentro dessa marcenaria, eh, nós éramos em 5, 6 colaboradores, depois Nessa passou época você já estava casado com a Regina. sim, Legal. depois passou já para 5, 10 e foi até 35. E eu cuidava um pouco desse povo aí, né, de toda essa Hum. parte interna. E a empresa, não vejo nenhum problema eu citar nomes aqui, Não né, tem mesmo. e se eu tenho algo, se eu ter para mim não importa, mas se eu sou algo, eu devo a Bigode e Tomate, é os nomes essas pessoas vão entender, assim, o que isso quer dizer, falar esse apelido
como isso é carinhoso. Então, esses 2 sócios, esses foram que me deram a oportunidade. E é Hum. interessante que um Hum. me passava a mão na cabeça: "Não, vem cá, você não pode fazer isso aqui, você precisa fazer assim, assim, esse é um caminho que vai te dar". Meus pais se separaram meio cedo, num momento Hum. também de transição de casamento, de uma gravidez, né, Hum. trabalho novo, então teve toda uma situação, um cenário aí que impulsionou. E eu tinha um outro que não permitia os meus erros, ele punia, né, punia já de forma de me convidar a se desligar da empresa. Hum. Eh, de qual eu gostaria mais? De quem eu gostei mais, né. Só que os 2 foram importantes para mim, porque aquele que me orientou, que me puxou a orelha, né, no bom sentido: "Você tem um caminho para isso aqui, eu vou precisar disso e disso, se você mas você tem que corrigir isso". E o outro, de forma nenhuma. Só que durante o tempo houve essa separação, né, Hum. de sociedade, e esse que me criticava é aquele que me abraçou mais, é o que me desafiou, é o que me impulsionou. Olha que Enfim, legal. todo esse processo de marcenaria, de indústria, de fabricação, e são vários processos dentro de uma indústria de móveis, porque, pega lá desde dessa época que você limpava o barracão, né, eh, você tirava medidas, você cortava, você desempenava, desengrossava, filetava, era tudo uma forma muito mais artesanal do que hoje. De 2000 para cá a automação ela foi maravilhosa para o móvel planejado. E a Sim. linha moveleira ela, como tudo deu um boom, né, Sim. ela também não perdeu essa oportunidade. E hoje, eu passando por todos esses processos, por toda essa Hum. eu me desliguei dessa empresa em 2001, né, 2002, né. Isso. Isso, nós viemos para Marília, eu e a Regina, Vocês moravam aonde na época? Cândido Mota. E Cândido essa Mota. empresa, essa indústria é de Cândido Ah, Mota, era é aqui. essa essência que eu tenho aí, essa base, né. E viemos para Marília e para trabalhar num outro segmento. Mas quando nós compramos nossa casa, a primeira coisa que eu fiz no galpão, no fundo de casa, galpão, dava lá 60, 70 metros, né, que não deixa de ser uma Sim. eu falei lá, eu coloquei algumas máquinas, porque isso eu não quero perder essa linha, né. Fui para o Hum. setor de bebida, totalmente agressivo, agressivo no sentido de ser dinâmico, né. Sim. É um Na área sai de um vendas, no caso, né? exato, um para sair para matar o outro. Mas como isso foi dolorido, mas como isso também me poliu, porque me deu um outro norte. Em 2009, Hum. essa empresa que eu trabalhei, Hum. ela veio para Marília, ela me convidou para cuidar da gestão de uma loja. Aí foi uma experiência diferente, porque eu não tinha mais contato com a indústria, com a fábrica, né, Entendi. contato no dia a dia, mas eu vim para essa área comercial. E isso também me ajudou a polir muito. Fiquei lá até Mas 2000 olha que legal, você saiu desde da parte onde você conhecia de fato a industrialização daquele produto, por uma parte agora que você conhece também a parte que vai receber o produto acabado, entendeu? Porque conhecendo a linha, você sabe as dores de ambos os lados, né? conhece, Cara, isso é antevejo. muito legal, né? Isso talvez, para mim eu tenho convicção, é um grande diferencial da solução. Isso é verdade. Porque não é uma empresa consolidada, criada em cima de alguém que tem um capital, um investidor e vão montar um negócio. Eu vivi isso, nós Sim. conhecemos isso, nós viemos dessa base, passamos por todos esses processos. Hoje quando eu vejo, às vezes por telefone, um instalador e fala: "Paulo, eu tô com dúvida nisso", eu entendo o que ele está falando. Isso é E muito e legal. por telefone, a gente já dá a solução, conversa, já dá: "Você está olhando para isso, para aquilo, né?". "Ó, é verdade". Quanto a projetos dentro da loja, como os arquitetos, e nós trabalhamos com arquitetos hoje na solução, né. Tô dando um pulinho, mas vai ter um meio aí muito bacana dessa Sim. transição. Hoje para os arquitetos, como eu trabalhei nessa área comercial, nessa loja, de 2009 a 2014. Em junho de 2014 eu me desliguei. Aí Uhum. surgiu uma outra situação, aí veio a situação solução, né. Que aí você pensou em montar. E nessa época Isso. você trabalhava também, Gina? Ou o que você estava fazendo na época? Cuidando dos filhos. Brincadeira. Não, não. Nessa, né, desde que a gente casou, esse processo todo, né, de procurar Hum. algo, algo mesmo para financeiramente estar melhor, né, Certo. isso veio de quando a gente casou para cá, né, em 89, né, todo esse caminhar. Hum. O Paulo foi para marcenaria, eu sempre trabalhei
Também. Então, eu sempre trabalhei com costura, tive uma loja de costura em Cândido da Mota, trabalhei com pinturas, em tecido, então sempre também desenvolvi, né, alguma coisa. E aqui em Marília, quando a gente veio para cá, eu tive um comércio que nada a ver com móveis planejados de bebidas também. O Paulo estava no ramo de bebidas, né? E ele estava na rua, viu essa oportunidade e é onde a gente foi em família, né? Eu, né, dirigindo a loja, a Camila e o Matheus me ajudando também. Eles estudavam e me ajudavam em período integral, né? Que Então, legal. ali a gente começou a desenvolver esse lado, né? Entendi. Então aí, beleza, você estava trabalhando nessa empresa, gerenciando essa empresa aqui de móveis planejados, no caso, Uhum. e aí você decide se desligar da empresa e pensa em, de fato, montar a solução. Esse processo, o porquê solução? Verdade. Por que solução? A solução de uma situação, de situações distintas. Como eu vivi em marcenaria, eu tenho essa base, a marcenaria ela é muito irresponsável, porque tudo pode, tudo é possível, né? Ângulo, canto, não há o que não seja possível criar, as mãos produzir. E havia também uma preocupação minha, preocupação no sentido cuidado, querer aprender, como que as grandes indústrias, as franquias trabalham. Eu me desliguei da empresa, fui trabalhar num segmento, numa outra loja de só modulados. Ou seja, modulado é aquilo que já te limita, que te dá. Que já é pronto, né? Eu tenho isso, vende isso. A marcenaria, o que você quer que eu fabrico? O que você pensa para mim fazer? Entendi. E o modulado, eu tenho isso aqui, tenta encaixar lá e ajeita. Mas também tem o seu mérito, né? Sem dúvida nenhuma. E eu fui aprender, e por 6 meses eu fiquei numa empresa, para entender um pouco disso, né, para entender um pouco desse diferencial, diante de algo que é pré-determinado, como ser criativo, como ser produtivo, como atingir. Matheus, pessoas não são iguais. Ah, mas você tá falando uma coisa que sim, mas a gente esquece disso. Não ser igual é não Verdade. gostar da mesma coisa, não dar valor na mesma coisa, não ter sentido para ela. Tem Verdade. tem cliente que eu quero isso, como isso é agradável. Tem cliente que isso eu não quero porque isso não me agrada. E é a mesma É a coisa mesma que coisa. então, como conciliar isso? Como criar uma expertise e desenvolver um trabalho, um produto, um serviço, né, para com que contemple diferentes pensamentos, gosto, enfim. E olha que interessante, uma coisa importante que até eu gosto de ir pontuando, só para você entender que o objetivo é a Importante. gente trazer dessa conversa aprendizados que eu vou aplicar e com certeza que mais pessoas vão aplicar também. Mas o olhar, não sei se você percebeu, Thiago, mas o olhar que ele tem pro cliente é muito grande, cara. Você não tem noção do quanto esse cara tem um olhar pro cliente, sempre, né, pelo jeito. Sempre. Sempre. Para entender o que o cliente quer, se o cliente está satisfeito, se o cliente não tá satisfeito, porque isso modula tudo. Porque, na verdade, exemplo, né? Você trabalha com móveis planejados. A minha esposa, exemplo, né? A gente tá fazendo a casa, vocês sabem lá, né? Ela decidiu, Thiago, que ela ia colocar piso normal na casa inteira. Estávamos conversado. Tudo bem. Por Do quanto nada, tempo? ela vai na obra, olha para o chão e fala assim: eu quero madeira. Eu falo assim, tá, mas por que tu tá escolhendo madeira agora? Mudei de opinião. Eu falei assim, minha filha, você não vai mudar de opinião, que tá casada comigo, quer separar, né? Porque do nada, assim, era piso, tava tudo certo. Mas o que eu quero dizer é que o cliente, ele se molda. Então, é muito desafiador, principalmente para vocês que trabalham com moda, literalmente ali na questão dos móveis planejados, né? O que era, por exemplo, no passado bonito, hoje já não é. E aí isso vai mudando. Então, ter essa visão do cliente, cara, é surreal, porque aí você consegue, de fato, ter perpetuidade no seu negócio. E aí, para isso, obviamente, que você tem a questão do ter propósito, de não ser simplesmente um negócio por negócio, entendeu? De dar a vida por aquele negócio. E as pessoas veem isso, né? E aí, olha que interessante. Isso é importante. Quando você sai dessa esfera do simplesmente preço por preço, você passa a ter... Você consegue agregar valor no seu negócio. Por isso é importantíssimo. E isso é uma coisa que a gente tem que... Até, né? É importante você entender isso, Paulo, porque, cara, esse agregar valor é muito importante para você aumentar muito a lucratividade. Você sai da concorrência.
Você sai ah, é preço. Não, não é preço, cara. Aqui é outra coisa, entendeu? Então, ou seja, não é todo mundo que vai ser seu cliente. Não é todo mundo. Mas vão ser aqueles que realmente fazem diferença, entendeu? Então, isso é muito legal. Cortando um pouquinho, Pode falar, né? Regina. Não fala assim, não vai ficar uma história meio sem entender, né? Eu tive sim, né, um outro estabelecimento comercial, né, de bebidas. E a partir do momento que o Paulo acabou se desligando, né, dessa empresa que ele gerenciava, como era algo assim que eu cuidava, né, familiar, e já estava há 5 anos e muito cansativo, porque a gente trabalhava de domingo a domingo, a gente não tinha folga, né? Então, a gente também resolveu vender lá para, Entendi. né, para a gente tá um pouquinho mais tranquilo. Aquilo também já não fazia mais sentido para a gente. Então, a gente já tinha conseguido financeiramente o que a gente precisava com aquele objetivo, né? Então, a gente já, né, foi um episódio, então a gente já parou com isso e eu voltei para casa, né? Então, eu fiquei um pouquinho mais tranquila. A Camila e o Matheus estavam terminando a faculdade nesse processo. Entendi. E aí o Paulo, né? Trabalhando naquela loja de imóveis modulados. Isso. E aí? Perfeito. E aí, isso veio oportunidades. E eu tive, através também, né, de eventos, de igreja, enfim, eu sempre criei grandes amizades. Amizades verdadeiras. Verdade, o Paulo é muito vendedor, né, Regina? Ele é. Ele é super... Não acho que eu vendo tudo isso. Eu acho que você é um bom vendedor. Talvez a gente passa a clareza, a convicção, isso gera confiabilidade, credibilidade, e eu acho que é nisso que as pessoas procuram. Eu procuro isso. Eu procuro isso. Procuro no meu consumidor, no meu cliente, eu procuro nos meus parceiros e quero conceder isso para os meus clientes, sem dúvida nenhuma. Talvez seja por aí o bom vendedor. Isso é verdade. E nesse episódio, eu percebi que era possível criar uma situação, uma terceira opção, ou uma opção que contemplasse as duas situações. Aí ficou ali durante uns 6 meses, a gente se envolveu dentro de com outro parceiro. Eu comecei a produzir, montar, vender. E chegou num ponto, isso aqui num pequeno espaço que eu tinha. Só que assim, a carga horária era conforme era a demanda, ou seja, era grande, então se trabalhava muito, né? Só que para mim nunca foi um problema, acordar cedo, dormir tarde, sem nenhum problema. Eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo, não é peso. Você trabalha 18 horas por dia, 14 horas por dia? Sim. E aí? E aí que tá tudo bem. Isso não me pesa. Não me desanima. Só me anima. Enfim. Nesse processo, eu comecei a ter uma demanda um pouco maior, já trabalhando a carreira solo, né? A solução ainda ela ficava nos meus sonhos, né? Esse nome, de fato, a minha base era a solução, criar uma solução para isso. Mas aquilo, solução, enfim. Por algum tempo, por 1 ano, 2 anos, eu não consegui mais produzir e montar. Aí desenvolvemos um parceiro, uma indústria que produz. Mas o que essa indústria vai produzir? O que eu quero e o que cada um quer. Que tem um fino acabamento, que tem vamos dizer assim, uma produtividade, uma agilidade nos processos, que seja automatizado, porque tem partes que não cabe mais. Exatamente. A perfeição não está só na mão humana, está o diferencial ali, mas não é possível. No planejado, nas linhas retas, né? Hoje a tecnologia, a maquinária, ele criou para isso, né? Ele tem essa possibilidade. E aí foi durante um tempo, conhecendo, buscando um parceiro, a gente entrou em contato, conseguiu ter um acesso a uma indústria, né? E isso aí vem já por quanto tempo? 5, 6, 7, 14, 8, 9 anos, né? Sim. De 8 a 9 anos. Essa indústria, ela tinha o Carlos, assim, ele é um inovador, ele cuidou de muitas empresas, ele era consultor de empresa, só que ele entendia da marcenaria, ele era aquele capital investidor. Mas como, né? E muita coisa, eu colaborei nessa empresa, nessa indústria, na formação de como criar algumas peças específicas, né? Como criar, mas como, isso aqui é bacana, mas como eu faço isso? Você executa assim, assim, assim. E aí isso nós fomos inserindo no software, fazendo com que isso virasse, isso que era manual, que era flexível, que era de marcenaria,
cair dentro de uma indústria, que a máquina entendesse. E nesse processo, nessa transição, aí veio Solution. É espanhol, que é para um pouco de homenagem, né, aos mais queridos ali, à família, aos mais antepassados. E a partir desse momento, a partir dessa criação do nome, dessa atividade, precisamos ter um showroom, precisamos ter uma loja, de uma forma que ela seja quem venha, ele precisa estar no melhor lugar, ele precisa ser recebido da melhor forma, não como um ambiente para manipular, para formar, para entrar dar ideia, para vender, para empurrar um produto, mas para ele sentir que o que ele Pra ele ter procura, experiência, né? ele está aqui. É MDF, é matéria-prima, é móvel, é cozinha, é armário, é portas, enfim, é vidro. Mas antes disso, tem sensações que isso está inserido, né? Desejo, Sim. sonho. Mateus, como eu trabalho várias horas, quantas horas esse cliente que vem até mim não trabalha? Eu tenho uma satisfação grande de ter muitos clientes advogados, médicos. O quanto trabalha um médico, Mateus? Quanta carga horária desse cara? É bastante. A linha de esforço, né? E às vezes, assim, o que pode eu fazer para valorizar esse suor, esse trabalho, essa dedicação em prol do outro? Ou seja, voltamos no quê? No cliente, entendeu? No cliente. E isso é É, muito é, legal, cara. e isso faz com que o ser humano, eu sou um profundo admirador do ser humano, do cristão, do filho. Para mim, o cristão, a pessoa, você, nós aqui, é a imagem e semelhança de Deus, moldada, sonhada por Deus. Como que alguém que vem até você, que vem com essa perspectiva, com essa base, você pode cuidar dela? Qual é a forma? É só a relação comercial? É só o dinheiro que manda? Mateus, não cabe mais. Não existe. É O verdade. mundo está saturado disso. De jeitinho, de manipular. Vamos dar não tem como dar um par de jeitinho. Isso aí foi na década de 70, né? Não, um jeitinho, tomar até o Gerson ficou caracterizado por isso, um craque da seleção, né? Levar vantagem em tudo. Para com isso. E quando coloco com esses pensamentos, com essa base, né? Eh, vou agradar todo mundo? Mateus, eu fico profundamente triste saber que eu não vou agradar todo mundo. Isso me incomoda. Mas Certo. eu não foco em estar preocupado em não agradar todo mundo. A solução não foca. Ela foca em fazer o seu melhor no seu extremo. Móveis planejado tem sonho, tem história, tem valor financeiro sim, mas tem sensações, tem aspirações. É um lar. Mateus, a gente arrebenta de trabalhar. Você vai para casa. Cara, eu tenho uma saudade da minha casa, É a verdade. vontade de estar nela. E a minha casa é muito simples. Tá abaixo do que ela merece, mas terá. É isso aí. Mas o principal ela tem. É esse carinho, esse amor, né? Essa harmonia. Estar. E eu me coloco, esse cliente ele tem o mesmo desejo, cara. Essa pessoa que investiu um valor, 50, 30, 40, 100 mil reais numa cozinha. Eu tenho cliente, Mateus, Hum. que é diarista. Cara, ela fechou esse mesmo móvel comigo em outra empresa e É. sumiu de Marília. Recebeu e sumiu, cara. Hum. E nós estamos aí prestes a entregar para ela. Ela comprou em 10 vezes, Mateus. Salário de doméstica. Porque o meu sonho dela é ter uma cozinha azul. Entendi. Olha que legal, cara. Mateus, se comprometer com isso, Mateus. Se colocar a atender isso, não é dinheiro, Mateus. O dinheiro não. O brilho no olhar dela, de cada fase. Paguei mais uma. E é uma cliente que sempre paga antecipando. Verdade. Verdade. É incrível. Legal. É incrível. Quando eu coloco essa história de uma diarista, não é para me vitimizar e nem colocar a empresa como coitadinha. Nós atendemos esse público com esse poder aquisitivo também.
E o que faz atender ele e atender o médico? O respeito é o mesmo, o carinho é o mesmo, a dedicação é a mesma. A pessoa, Matheus, o ser humano, ele é especial. E ele merece o nosso melhor. A solução foi criada para fazer o seu melhor. Dar essa experiência, porque hoje o cenário, ele é cheio de palavras, cheio de inglês, né? E de lead, tem umas coisas assim que, né, Os bacana, termos, né? né? A Os gente tá termos. americanizando os É termos. isso, É. né? Mas talvez uma falta de afirmação nossa mesmo, porque nós temos algo melhor até do que isso. Tem um coração, né? O brasileiro, nós temos um coração, que poucas nações têm, pouquíssimas, né? A gente não precisa americanizar nada, né? Não precisa, não é necessário. Uma coisa que eu acho que é importante a gente entender é que quando, exemplo, né? Eu trabalho muito com empresas que estão iniciando. E eu vejo o brilho no olhar do empreendedor. Só que às vezes o brilho no olhar, ele meio que cria uma máscara para falar que é um propósito. E na verdade não é. Na verdade, simplesmente o objetivo é o resultado financeiro. E isso é um grande desafio. Porque na verdade a parte financeira, ela vai chegar um momento que você não vai ter mais motivação para continuar. E a motivação nada mais é do que um motivo para você ter uma ação. Básico. E aí o que acaba acontecendo é que ele começa a se frustrar. E o frustrar dele, ele acaba atendendo o cliente mal, ele acaba atendendo os funcionários mal. E tudo isso leva a um desastre na empresa, onde a empresa acaba fechando, acaba quebrando. Então, ter esse olhar que nem você tem, Paulo, é muito importante. E eu vejo assim que em momentos a momentos nós precisamos trazer um ressignificado para o nosso negócio. Porque empreender por empreender, eu falo assim que o negócio ele tem 3 finalidades. Não existe outra, não existe. Ou ele é herdado, ou ele é falido, ou ele é vendido. Acabou. Não existe outro fim para uma empresa, certo? Uhum. Herdado, a gente não sabe se os filhos vão querer ou não. Então, você tem esse grande desafio. Tem vários negócios que o filho não quer. Sim, E tá tudo bem. sim. O negócio ele pode ser quebrado, pode ser desenvolvido um móvel planejado totalmente diferente e beleza, e acabar com o modelo atual que vocês trabalham. E o negócio ele pode ser vendido como um negócio mesmo, como um equity, como por exemplo, um negócio para você aumentar a sua lucratividade, aumentar a sua rentabilidade. Então, é muito importante a gente ressignificar o nosso negócio. Às vezes eu chego para os funcionários e falo assim, pessoal, vocês sabem que vocês estão trabalhando? Não é CNPJ, cara. Eu falo isso, Paulo, e me traz um grande aprendizado isso que você falou também, mas são pessoas. Porque quem empreende, o CNPJ, ele é um documento à parte de um CPF. Sim, ele é. Mas, cara, existe uma pessoa por trás daquela empresa. E essa pessoa, ela tem dores, ela tem sentimento, ela sofre. E por esse motivo, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está lidando, entendeu? Então, é muito, muito legal mesmo olhar para esse cenário, para ver como que você lida. E aí, dá motivo para ter continuidade, né? Não é um negócio que você para, mas você fica motivado a continuar. E isso é muito legal. Inspira. Inspira. São histórias que inspiram. Exatamente, é isso aí. Né? Ô, Thiago, quanto tempo nós estamos aí? 38. 38 minutos? Legal, vamos lá, vamos continuar que tem mais história aí. Eu quero falar um pouquinho do momento que a gente se conheceu, que foi bem inusitado, né, Paulo? Foi bem legal. Foi a rede social que te trouxe. Foi a rede social que me trouxe, olha que legal. É isso. Mas, Paulo, beleza, aí você montou o nome lá, Solution, começou a empreender. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Nesse momento que você começa a empreender, que desafio que você encontra ali que você não estava acostumado? Porque, obviamente, que você tinha uma experiência, né? Desde o início, entendendo ali o público ali, como você formava um produto. Aí você tem experiência na gestão, mas agora, montando o seu próprio negócio. Quando você olha, você fala assim, caraca, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Que desafio que você encontra nesse momento que você começa a empreender? A gente cai numa cilada de que quem está há muito tempo já sabe tudo, né? E aí ele pode se colocar alguns paradigma não é o termo, meu vocabulário é fraco, tá? Mas não nasci para ser vocabulário, para atender de coração. Mas pode usar o termo paradigma, fica legal. Usar algumas diretrizes no sentido de que isso pode rotular, sabe tudo, aprendeu tudo, o cara é velho, macaco velho nesse meio, o cara domina. Nada, Matheus. E a tecnologia, ela tem sido um grande desafio. Matheus, esses móveis hoje que eu mando pro computador, anexo no e-mail,
dá 30, 40 segundos, que é o tempo de chegar na indústria, receber no celular a notificação, tipo, plim, entendi o que você quer. Era tudo na mão, Matheus. Era desenhado em folha A4, era o nosso rascunho, era aquela cartolina, quase que, para a gente entender um pouco, o povo, quem está ouvindo de agora, entender uma proporção, a cartolina, era um papel de seda que a gente desenhava em perspectiva, em ângulo, né? Então, Nossa. demorava, né? Você chegou a fazer curso de datilografia ou não? S, D, F, G. Ai, meu Deus do céu. Você também, Thiago? Não, eu não. Ah, o Thiago é novão, tá vendo, Regina? É como que você... Eu nasci no finalzinho. Você nasceu no finalzinho? Ai, cara. Mas é isso. Então, assim, o desafio é tornar... Porque a moda, aquilo que demorava 10 anos para inovar, para mudar, de 2000 para cá ela pulou demais. Ela vem... E esse processo ele vem... Só que isso também cria futilidade, cria coisas passageiras, coisas assim. E quando eu falo para as meninas da loja, né? 24, 28, 25, 32, 33, a Camila, né? Eu falo assim, nossa, mas de novo, agora é a linha orgânica. Nossa, você viu que novidade? Novidade, isso aí nós cansamos de fazer, nós jogar. Então, no planejado, ela é cíclico. A moda, ela tem isso. Lembra da motinha, que tinha as primeiras motinhas, era farolzinho redondo? Depois não veio as ML da vida. Você não vai lembrar, né? Não, mas quadrado, virou o tanque quadrado, ou seja, depois voltou a ser redonda. Enfim, isso acontece. Ela sofre uma repaginação, né? Então, o meu desafio hoje, o meu maior desafio, não de como chegou até aqui só, mas é permanecer, é trazer para essa nova, não é um novo conceito, porque o conceito é o mesmo. Trabalhar com dedicação, com amor, com responsabilidade, Sim. credibilidade, né? Respeito àquela pessoa que vem, mas fazer a nova geração de colaboradores, né? Não fazer, mas colaborar com eles para trazer essa sensação, esse senso de responsabilidade de negócio, essa sensação de desenvolver a pessoa, olhar para o outro, não receber aquele sorriso amarelo, acolher. A pessoa, quando ela... nós temos de cada 10 clientes, Matheus, 9... Não é pra bater na mesa, né? Bate na porta, Matheus. Ela entra, ela vem até nós. A gente não precisa laçar, buscar, arrastar, manipular, mentir, enganar. Ela bate, ela vem, a oportunidade vem até nós. Então eu trago... Hoje a maior parte dos clientes de vocês é indicação, né? É isso, né? É isso. De indicação de... E a indicação demonstra, obviamente, que o cliente que consumiu anteriormente é um cliente satisfeito. Satisfeito Totalmente satisfeito. a ponto de externalizar isso. Porque você tem um cliente satisfeito, exemplo. Eu tô com um iPhone, exemplo. Eu não fico falando pra todo mundo assim, não, compra iPhone. Não. O cliente satisfeito, tô feliz, beleza. Amém. Aí você tem um cliente que fala, cara, compra um Samsung que ele é 1000 vezes melhor do que eu, entendeu? Então é o cliente que externaliza ainda, é o mais desafiador ainda. É isso. E é tão engraçado que você falou, né, do cliente que indica, né? Teve uma cliente que, assim, a gente tem, nossa, N histórias, né, de interessante, mas essa ela queria muito fechar com a gente, mas infelizmente, assim, o capital dela não deu, mas ela falou, Paula, eu te admiro demais, faz tempo que eu te sigo, todas as pessoas, né, que eu conversei, falou que era para fechar com você, mas no momento não vai ser capaz. Paula falou assim, olha, né, faz parte, você não precisa fazer a casa toda, né? E aí, por fim, ela ficou meio assim, ela falou, então vou fazer a cozinha, e aí eu vou ver o que eu faço, enfim. Né, o sonho era fechar a casa toda, fechou só a cozinha. Ela ficou tão satisfeita, que assim, ela fala para todo mundo, ela fala assim, gente, tem que fechar com a solução, não tem que fechar com outra pessoa, né? Então, assim, você vê a alegria, né? Ela não ia conseguir fechar nada. O Paulo falou assim, não, né, vai. E a gente dá um jeito, a gente consegue, pelo menos a cozinha, né? Que é onde você vai receber as pessoas, onde, né, você vai estar ali. Então, assim, a alegria dela, que ela falou, Paulo, eu não ia conseguir. E você me inspirou, você insistiu,
que esse sonho ia ser possível, sim, foi possível. E isso ela Exatamente. relatou pra gente a hora que ela pagou a última parcela, né? Que ela falou assim, eu vi que eu não ia dar conta, mas o Paulo falou, não, você vai dar conta, você vai conseguir. E ela falou assim, agora, né, a cozinha tá montada, tudo certinho. Ela falou assim, se Deus quiser, futuramente o restante da casa será com vocês, né? Que Então, legal. assim, é muito gostoso. E aí, olha só que interessante. Quando a gente foca no cliente, simplesmente na satisfação e cumprir o nosso propósito básico, não básico no termo pejorativo da palavra, Sim. mas básico no sentido de que tem que ser feito. Tem que ser Sim, feito aquilo que sim. tem que ser feito. E quando a gente faz isso, a gente não precisa ficar correndo atrás de novos clientes. Porque o correr atrás de novos clientes é um grande desafio, porque o mercado está muito competitivo. Quantas empresas que fazem imóveis planejados tem em Marília e que a competição é preço por preço, entende o que eu quero dizer? É isso. E aí você acaba diminuindo o faturamento, diminuindo margem e não consegue trabalhar. Então, quando a gente cumpre o nosso propósito, a gente consegue ir muito mais longe. Mas continuando, e aí... E aí, assim, é uma delícia também quando a cliente chega e fala assim, eu quero fechar com vocês. E a gente nem conhece essa pessoa, né? Mas ela já ouviu tanto. Ela já ouviu tanto. E aí ela falou assim, mas eu preciso para tal data. Paulo falou, eu não vou mentir, para tal data eu não posso te entregar. Paulo, mas eu quero fechar com vocês. Então, assim, como é gostoso ouvir isso. Exatamente. O Thiago, você já tem casa? Sim, Já tem planejado? sim. Já tive dor de cabeça. Olha, teve dor de cabeça. Eu não- Thiago, esse cara, pensa num cara, visita obra do início ao fim. O salário dele é combustível. Não é, Regina? Gasta tudo em combustível. Que fica Olha. andando, obra, e aí vai lá, faz amizade com o pedreiro, dá coca pro pedreiro, não é verdade? eu tô sabendo dessas coisas. E aí, ele gasta todo o dinheiro com combustível. Andando nas obras. Mas brincadeira à parte. Mas isso, a obra, o planejado não é só a fase da loja, do contrato, disso que nós estamos vendo. Tem todo um processo para isso ser realizado. Tem um cenário que tem que ser criado, que tem que ser cuidado, olhado, nos seus milímetros. Minucioso, detalhista, tá? Que isso é natural meu, é parte minha, né? Eu gosto de fazer bem feito. Aliás, eu não aprendi a fazer coisa errada. Sim. Até foi ensinado, mas eu não quis aprender o que é errado e aprender a fazer errado, ser Sim. irresponsável. Então a obra, ela tem toda uma parte, a boa parte dos nossos clientes ele fecha na planta. Ou seja, Você acompanha isso, e às vezes assim, são experiências, né? Contar algo bem breve, né? isso que eu ia pedir pra você, um relato de alguma coisa que aconteceu que, perdão, que você teve talvez algum problema ali com a planta, etc. Houve uma mudança no projeto e você acompanhou isso. Então, eu gostaria que você contasse alguma coisa sobre isso. Algo breve. Teve planta que veio até nós, ó, isso aqui não está aprovado na prefeitura, mas é o projeto que eu quero. Então, para me mandar para aprovação, trabalha para mim o planejado. Então, é um momento... Você sabe a responsabilidade de fazer isso? Cuidado, né? O compromisso quando a pessoa te pede isso. E eu gosto de usar um termo. Às vezes você cria a casa, que é a casca. Agora vamos trabalhar o interior, vamos trabalhar o coração. E nós temos a oportunidade na planta de trabalhar o coração, depois criar essa casca, depois fechar, depois criar o corpo. E quando eu trabalho no coração, teve planta que aprovada, voltou para a prefeitura porque a janela estava em posição errada. Mas como eu sou arquiteto há X, com tanto tempo de mercado, isso aqui está certo. Isso está certo, não digo que está errado. Vamos lá. Que tipo de elétrico nós vamos usar nessa cozinha? A cliente vai usar, é um forno de embutir, é um cooktop, é uma coifa. Tá, mas quais as medidas delas? Eu não sei, ela vai usar um de 5 bocas. Tá, mas o de 5 bocas, de qual marca? Mas como assim? Eu falei, porque você vai trabalhar, você pega uma marca X que ela tem 68, você tem uma marca X que trabalha com 85. Quantas medidas vocês estão trabalhando para entender, colocar uma pontuação elétrica, hidráulica, gás? Aonde você vai pontuar isso, né? Não, mas isso aí você cria uma torre, Paulo, cria-se uma torre vertical, uma torre quente, onde vai forno, micro-ondas e os pontos elétricos, gás. Então, mas aonde você coloca ele? Mas mostrar também o cuidado.
é lógico que vai na parede, né? Eu sei a minha importância dentro da obra. Não o Paulo, mas o meu trabalho, Seu trabalho, que com você certeza. buscou e a responsabilidade que eu tenho com isso. Eu entendo em que momento que eu devo atuar e o que eu posso colaborar com o arquiteto, com o engenheiro, colaborar com o pessoal da hidráulica, da elétrica, com o pedreiro, com aquele que bate massa, com o menino que está ali pintando, passando a massa, fazendo um rodapé, enfim, Sim. o pessoal da coifa, ele tem um pé direito alto, ele precisa fazer uma pré-instalação. Tá, mas onde é? É lá na laje. Boa, é ilha, é na laje a coifa. Onde é o ponto? Porque quando você cria um gesso, laje o gesso, como é que você pendura uma coifa no gesso? Não suporta peso, cai. E qual a tua responsabilidade? Fixar num trilho de alumínio que tem 40, 60 centímetros de espaçamento, colocar um parafuso, um peso de 35 a 48 quilos, dependendo da coifa. Você compra uma de internet, ela tem um peso, uma lata mais fina, você manda produzir, ela tem um material mais robusto, mais pesado. A responsabilidade de você derrubar isso cai em cima de alguém. Nessa casa tem família, tem criança, tem filhos, tem neto, tem uma empregada que está todo dia ali, Sim. né? É a secretária do lar. Esse cuidado você tem que. E aí, eu comentando com essa, é lógico que tu vai estar na laje, mas eu preciso executar exatamente esse ponto lá em cima, onde existe uma estrutura de ferro que é parafusada, varado a laje, com porca, é a pré-instalação, para depois a coifa chegar lá e ser fixada nela, ou seja, isso não cai. Mas quando você pega uma cozinha que dá 4 por 8, uma área gourmet, como é que você identifica? Que ponto, aonde vai ficar isso? A que distância? A que latitude e altitude, né? Brincando um Sim. pouco, né? Esse cuidado a gente tem, a gente trabalha, a gente identifica ele numa planta. Ó, isso aqui exatamente. Veio nesse sentido horário, tanto, sentido anti-horário, tanto. Esse é o ponto, não há dúvida. A partir daí você cria, ou seja, a partir do momento que você vai desenvolvendo, ou seja, as normas, especificação técnica de eletro muda, Matheus. Antes não sei se você tem na casa, você lembra de algo? Tinha uma tomada e um ponto do gás do lado. Sim. Louco pra meter fogo e tudo, explodir tudo, né? E o botijãozinho do lado, O né? botijão do lado. Cara, que isso, né? Ou seja, hoje é tudo tubulado e não é qualquer tubulação, né? Hoje, por exemplo, uns apartamentos que já é o gás transbrasiliano, já é encanado, já é próprio, né? Um gás natural, ele sai num determinado lugar. Só que o cliente, às vezes, ele muda a posição do fogão. Esse ponto nunca pode estar atrás. Ah, mas deixa aí, tá tudo resolvido. Tá, mas se der uma situação, como que você vai desligar esse, esse gás? Como que você vai acionar? Você vai pegar o elevador, descer, ou pela escada, você é no 15º andar, né? 21º, né? Desce lá e fecha lá embaixo, depois você... Cara, não dá tempo, você tem que ser ágil. A solução preocupa com isso. Olha que Então legal. você desloca, tem um profissional que faz isso, né? Você desloca já com a válvula de segurança. Ó, aconteceu uma situação, abriu aqui, enfiou a mão, fechou. Um forno, um fogão, se dá um bom num micro-ondas, ele começa a soltar faísca. Você- as casas, boa parte de casa, não se preocupa ter um disjuntor específico para eletroeletrônico. Não tem. Poucas. Tá começando Sim. isso a criar. Isso é E verdade. aí você vai onde? Você desliga onde? Vai na chave geral? Você não precisa. Então você já não deixa esse ponto de tomada atrás do forno. Está errado. Não deixa o ponto do gás atrás do forno de forma Ou seja, nenhuma. com a experiência que vocês estão tendo, vivenciando em várias casas, principalmente saindo do zero, do literalmente zero à casa construída, você consegue não só tratar sobre assuntos como, por exemplo, móveis planejados, mas trazer experiência para o seu cliente de coisas que não são só sobre móveis planejados. Não é. Não é um E é produto. uma coisa interessante, porque é uma coisa que a gente gosta muito de trabalhar na Graph também. Cara, não é só sobre contabilidade. Tem um monte de outras coisas envolvidas. Pô, tem pagamento de imposto, tem precificação, tem capital de giro, você tem gestão de pagamento, tem gestão de recebimento, ou seja, é um monte de outras informações que estão atreladas à contabilidade em si. Mas não é só Mas sobre que é sua contabilidade. responsabilidade. O Exatamente. cliente ele não enxerga, como é que ele vai antever isso? Como é que ele vai conhecer esse cenário? Ele contrata um profissional porque ele quer ter esse olhar, Exatamente. né? E no planejado não é diferente. Mas assim,
e são pequenos detalhes, né? Mas já teve situações de eh, as janelas, né, contramarco já colocada, posicionada, e aí a hora que você soltou o layout do móvel, né, no projeto que o arquiteto pensou, que o cliente depois, que nem a patroa, acaba mudando no processo, durante o tempo. Existe um tempo, a obra ela tem um movimento dela, e as pessoas vão vendo. Hoje, o Pinterest é rodeado de coisas, de ideias, né, mas dá uma ideia, mas não explica o contexto, nem como aquilo pode ser executado, não Verdade. te dá uma ferragem adequada, o acessório para aquilo funcionar, e nem no espaço físico. Cria um cenário, te traz uma proposta menor e quer aquela mesma ideia. Compatibilizar isso é um desafio. É verdade. Desconstruir na cabeça do cliente, que é tudo aquilo que ele vê que ele quer para ele, o espaço dele não é possível. Teve um cenário de um apartamento muito bacana. Hum. Ele quer o tanque, ele quer a máquina de lavar lava e seca, ele quer uma calha úmida, ele quer a cuba, ele quer a lixeira, ele quer o cooktop, ele quer um cooktop de indução e ele quer um a gás, porque ele gosta da indução, mas se acabar a energia, ele precisa do gás para funcionar. Ele quer a coifa embutida, retrátil, num cenário que dá 3,80 m, sendo que cada elétrico tem suas medidas, tem sua especificação, cada um pede um espaço para ventilação. Quando você coloca isso, né, para o cliente, eu faço questão, ó, coloca tudo que ele quer. Hum. Mas aonde eu coloco, onde eu vou cortar? Então, você não tem onde cortar, eu coloquei tudo que você Uhum. queria. Nós não chegamos falando que ele está errado, a gente coloca para ele entender. Então, mas qual, então agora o que você vai abrir mão? Ah, eu quero a lixeira aqui. Então, mas essa lixeira aqui, que desce 28 centímetros abaixo, aqui é teu gaveteiro. Ah, vamos pôr a gaveta em outro lugar. Eu vou pôr aonde? Não, onde tem um forno? Não tem a máquina? Onde tem um tanque? Onde tem um cooktop que já tem um forno? Aonde você quer pôr? Às vezes bater de frente dizendo que ele já tá errado é complicado, né? Não, Na verdade, isso é a mesma coisa quando você vai discutir com mulher, não é verdade, Thiago? Com a esposa? Sabe, Regina, que eu aprendi uma técnica perfeita pra você conversar, pra você nunca mais discutir com a sua mulher. Você olha bem no fundo dos olhos dela e fala assim: você tá certo, amor. Acabou. Não haverá nenhum tipo de discussão. discussão, não tem. Mas é verdade. Planejado quase funciona isso. É assim. Só que depois, se você fez errado, você tem o resto da vida para levar. Porque é bom falar, né? Porque vão falar, Vamos falar, literalmente. vamos falar. É isso, é isso. Mas é algo nesse sentido assim, né? E ter o acesso à obra, ter o acesso aos profissionais da obra é muito bom. Mas é só um pouquinho. Às vezes eu posto alguma coisa, né? E as Certo. pessoas perguntam, né? Hum. O que é visitar a obra? O que que o Paulo faz? O que é? Então, acho que é interessante, Paulo, você falar um pouquinho, porque às vezes a gente pega, né, a planta desde do início, então tem, assim, coisas que é responsabilidade da solução e coisas que não é responsabilidade da solução. Só que mesmo assim vocês se interessam pelo assunto, se Sim. preocupam e tudo mais. Então, assim, eu gostaria até que o Paulo comentasse um pouquinho disso. A hora que você, né, vai a uma obra, o que você está fazendo lá, Paulo? Tá. Agora mudou o entrevistador. Não, tá certinho. É complicado. Porque eles me Paulo, questionam. como que conversa com a mulher? Você tá certo, amor. É isso, é É. tipo isso. É. Mas assim, qual é esse processo? Isso não pode ser confundido como um concorrente de um arquiteto, de um engenheiro, ou saber mais do que nenhum deles. Porque nem faculdade eu tenho de nada. Sim. Isso não é o... Tá? Mas a solução é uma peça fundamental para um arquiteto que trabalha com muitos projetos e não dá tempo dele acompanhar a obra. E o que é acompanhar a obra? É entender o que se está na planta, quem está executando, entender essa leitura. De uma planta baixa, de um corte, de uma vista. Mateus, nós temos carência de profissionais. Sim. E em todo segmento tem uma carência. Um pouco mais agravante ou não. Na construção civil, ela é dolorido. Porque os mais antigos aprenderam a fazer do jeito deles e olhar o projeto, mas não interpretá-lo. Sim. E os mais novos vêm muito na tecnologia
E às vezes ele segue a risca, e se aquilo que está ali estiver equivocado, não tem correção. Baldrame, quando você executa, você não tem mais. Ah, vamos tirar essa parede, vamos pôr ali, eu pôr ali no buraco. Eu não tenho sustentação, onde eu vou pôr essa viga, né? Não é coisa que eu entendo, mas coisa que eu vivo no dia a dia. Então, às vezes, assim, acompanhar a obra, estar ali naquele lugar, naquele momento, vendo o andar e vendo até os profissionais que executam, que estão trabalhando. Isso é muito legal, cara. Porque conforme o profissional que está ali, eu não tenho nada contra chinelo de dedo, adoro. Mas um construtor, ele não pode trabalhar de chinelo de dedo. Ele não é o local. Ele tem que estar no sapato, porque primeiro é para preservar, cuidado com ele, né? Acidente, caiu alguma coisa no pé, caiu, enfim. Primeira coisa. E a forma que você fala assim, ó, a mão de obra aqui vai ser complicada. Isso vai gerar uma situação assim, assim, assim. Matheus, Você já tem essa visão é antes quando você... incrível como isso acontece, Matheus. Que É legal. incrível como acontece. Numa situação de que você gera um projeto técnico para marmoraria, por exemplo. Isso é um acompanhamento de obra que faz parte do móvel, mas o móvel é o último, Matheus. Eu não deveria me preocupar com isso. Você comprou a cozinha e o armário, eu vou lá, vou enfiar lá no lugar, anotar, parafusar, fiz meu serviço, tchau, ir embora. Mas isso tem isso que acontece antes, que acaba interferindo no resultado que o cliente poderia ter, que seria ser excepcional, ele pode ter um resultado medíocre. Como ele não entende, ele só vê aqui, nossa, que bonito. Não é funcional, não é acessível, não é prático. Uma situação de geladeira aí a 1,95 m, tem arquiteto que inventa arquiteto, não é o termo. Um profissional que desenvolve um projeto, ele pensa tudo alinhado, tudo a 1,80 m. Micro-ondas a 1,80 m. Como que você executa, como que você acessa ele, Matheus? Você vai pegar assim, você vai derrubar tudo em cima. Não é muito básico isso? Quando a gente está em obra e acompanha, é identificar esses começa a pontos, perceber. identificar essa Legal. percepção, né? A altura de janela, né? A disposição que ela se encontra, espaço, por exemplo, entre uma parede A e B, ela quer uma geladeira da marca X, uma side que tem 94, que tem que ter um espaço de 1,3 m de largura, portanto, tem que ter espaçamento, porque tem uma parede, porque a hora que ela for abrir a porta da geladeira, essa porta não pode bater na parede, e a hora que ela for abrir uma gaveta da geladeira, ela não pode enroscar na porta, a porta não pode impedir dela abrir, essa porta tem que abrir mais, então ela não pode ficar bem na parede, ela tem que estar no... Essa geladeira de hoje, você vai ter gelo, você prevê o ponto d'água até a geladeira? Não, mas a geladeira... Então, mas se for precisar de um gelo, precisa de um ponto d'água ali, né? Tem que ter. Aí você pega, por exemplo, assim, ó, 1 metro. Bem no meio dos 50, você coloca uma tomada. Matheus, você precisa tirar essa tomada atrás da geladeira, você consegue visualizar a dificuldade que você vai ter? Entrando entre a parede e a geladeira, enfiando a mão lá por trás, a 50 centímetros tirando a tomada. Até isso a solução se preocupa. Isso está de 1 metro a 15 centímetros de uma borda. Sempre no sentido que o cliente, ele é destro. Nossa, entende a preocupação, Thiago? Impressionante. Cara, olha cara, não, de verdade, que sensacional quando você entende de fato a necessidade do cliente. É Quando vender e usar. Sim, mas acessar. O que eu quero dizer é que quando a gente tá no mercado, pensa no mercado como um todo, Paulo. O que eu faço de diferente? Porque tá todo mundo fazendo igual. Tá todo mundo. Ó, exemplo, eu fui conhecer ontem a Jato, né? A nova unidade lá em Paulópolis. E aí eles passaram um tape lá do fundador. E quando ele olhou, ele viu aquele eu nem sei o termo lá, de passar veneno. Sim, sim, sim. A bomba de passar veneno. Sim. Isso. Só que assim, quando ele pegou a primeira bomba que veio importada da Alemanha, e ele pegou a primeira bomba, sabe onde ela era? Na frente. Então usava assim como se fosse na frente. Aí ele olhou e falou, cara, mas será que não é muito mais confortável colocar a bomba atrás? E aí ele montou idêntico ao jeito que o cara tinha feito, mas colocou atrás. Já mudou. Depois ele foi mudando o cenário dela, mudando o layout dela e se tornou basicamente o que se tornou. Mas essa preocupação com a satisfação do cliente, entendeu? Porque, exemplo, eu tô fazendo a obra, eu tô tentando pensar, exemplo, né? Na cozinha, por exemplo, eu vou colocar um disjuntor para cada eletrodoméstico. Porque o cara que vai fazer elétrica já me alertou sobre isso. Certo? Mas se o cara não alerta,
Eu não sou um cara especialista em elétrica. Eu não vou saber que tem que colocar um disjuntor para cada eletrodoméstico, entendeu? Ali dentro. Então, ter essa preocupação, esse profissional, é muito importante. E mais interessante de tudo isso, que não é a sua função. Está além daquilo que vocês prometem, entendeu? Entrega A sua mais. função é só o planejado, entendeu? E isso é muito legal. Isso é um grande Contratado aprendizado. E aí, Matheus, isso dá base, isso dá base para um sucesso, para uma constância de trabalho, para uma evolução. Me dá base. Eu não sei o que o mercado vai virar, eu não sei o que a política vai virar, eu não sei governo A, B e C. Não estão preocupados com esquerda e com direita, estão preocupados com o país, com o povo, né? Com a Sim. nação. Isso é muito mais importante do que A e B. Não sei como isso vai virar, o que isso ainda vai acontecer, se os impostos vão, né? Já estão mais pesados, né? Não é graças a Deus isso. Enfim, isso gera um punhado de incerteza e insegurança. São desafios que a gente tem todo o dia. Se entra muito serviço, meu Deus, essa demanda tem que ter um prazo e ele tem que ser cumprido. Sim. Se fica ali 2, 3 dias sem entrar um projeto, o que está acontecendo? Isso pode fazer uma falta. O cuidado não é incerteza ou insegurança, mas isso aí, o empreendedor, ele caminha por isso todo dia. Todo dia. Não isso é verdade. existe isso aqui. Não tem, eu não conheço. Nossa vida é literalmente uma assim. sazonalidade de emoções. É isso. E isso te gera insegurança, incerteza. Se você não tem uma boa base, se você não sabe o que está fazendo, se não tem convicção dos teus valores, se você não tem uma meritocracia de olhar o teu resultado, ver a história da onde você veio, o que você já fez, o quanto é árduo, e ver o resultado que você está tendo, isso dá segurança aqui. Eu não sei o que o mercado vai acontecer com o mercado, com a situação, enfim. Se vamos ter guerra ou não, mas a solução sabe o que está fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. E isso me dá segurança de deitar e dormir. Dormir tranquilo. Isso é verdade. Isso é muito legal. Isso aí. Viu? E aí, ô Thiago, ainda tá com quanto tempo aí? 1h08. 1h08. Tá, vamos caminhando pro final, né? Como o Paulo bom. disse, né? Passou. Pô, mais que 1 hora ninguém vai ouvir isso aqui. Vai sim, Paulo. você Não vai ver. aguenta, não Vai aguenta. sim. Não, e até pra caminhar pro final, eu vou fazer uma pergunta no final. É uma pergunta que eu sempre gosto de fazer no final, porque ela eu acho que traz muito aprendizado, né? Mas antes de falar isso, é muito interessante, pessoal, que o Paulo me conheceu na rede social, né, Paulo? É isso. Num vídeo. Pulei isso aí, né? Num vídeo, eu fiz um vídeo sobre uma situação lá financeira e o Paulo viu, né, esse vídeo e começou a seguir, começou a pesquisar um pouco mais sobre mim. E um dia ele brotou no escritório. Apareceu. Abre a porta aí. Abre a porta aí, deixa eu entrar e vamos lá. E a gente começou a ter uma relação, depois fizemos a consultoria, né? Depois vocês se tornaram cliente da Graph. E uma coisa que eu sempre admirei no Paulo é o fato dele ser muito justo e gostar das coisas o mais correto possível, né, Paulo? Né, Regina? Amém. Isso é muito, muito legal. E isso é um grande aprendizado, porque eu também sou cristão. E a nossa vida, ela de fato é um espelho, porque nós somos, não que nós somos diferentes, mas a gente segue, né, uma linhagem em que nós temos um espelho ali que a gente precisa demonstrar isso para as pessoas. E isso é muito legal. E aí a pergunta, já caminhando para o final, a pergunta que eu faria para você, eu vou começar agora pela Regina, depois eu vou para você, Paulo. Mas Regina, se você tivesse, eu não vou perguntar a idade porque mulher não gosta de falar a idade, mas não tem problema. Não é problema pra nós. Não é problema? Passamos dos Se você 18. fosse voltar lá na juventude, Hum. o que você falaria para a Regina da juventude hoje? Que conselho, de maneira sucinta, mas que conselho você chegaria para a Regina da juventude, daquela jovem que casou toda animada e agora tá assim, né? Tô brincando. Acabada. Tá triste, brincadeira. Mas para aquela Regina jovem, o que você chegaria para ela e falaria hoje para ela? Ai, assim, é muito interessante, né? Acho que a mulher depois dos 50, ela é uma experiência, assim, incrível. Eu tô vivendo um momento incrível, eu tenho um acompanhamento, né, com umas mulheres que a gente faz, né? Então, assim, a gente brinca muito, que é uma idade muito gostosa. E a gente pode falar a verdade, falar o que quer, Isso é verdade. ser nós mesmos, né? A gente tem que se preocupar, né? Ai, o que o outro vai Isso pensar, é o muito que, legal. né?
Mas eu sempre fui assim eh, muito preocupada, né, sabe, "Ai, o que a outra pessoa vai pensar", né. Então, assim, hoje eu diria para Regina, né, Da juventude. de 20, 30 anos, né, viva mais, viva você, se tá com vontade de chorar, chora, vontade de sorrir, sorria, né. Entendi. E assim, a gente fala assim: "Ai, mas se hoje eu fizesse com a experiência de hoje, né, lá atrás, alguns erros, né", a gente tem que passar, né. São fases, e isso vai levando a gente, né, para É uma verdade. experiência muito boa. Então, Legal. assim, uns 50 a mais, eh, com muita alegria, com muita disposição de viver, e Legal. uma fase muito boa. E você, Paulo? O que que você falaria? Pro Paulo eu vou perguntar a idade, eu não tô nem aí. Quantos anos você tem, Paulo? 5-5. 5. Ixi, tá novo ainda, Molecão, poxa. molecão, Nossa. molecão. O que que Mas você falaria pro Paulo de deixa eu 20 anos, 20, 25 anos? antes de eu responder, Hum, eh, um breve detalhe, no caso, quando eu te conheci, hã, eu vi em você, na tua forma de expressar, e aqui eu hum, não tô enchendo baba-ovo não, entendi. eu acho que o ser humano ele merece ouvir o feedback, né, isso é importante. Sim, Eu vi muita verdade em você, eu vi muita motivação em você, sim, e você é um cara que gosta de fazer o que é certo, isso é verdade. sabe. Que às vezes tem coisa que eu falo assim: "Ô Matheus, mas eu preciso pagar tudo de imposto, não dói Matheus, Matheus". Certo é isso, Paulo, Ah. sem muitas palavras, né. E eu te Sim, admirei, e isso me aproximou de você. E principalmente, né, hum, aproximando de você, a atenção que você dá, eu imagino que você faça isso com todos os teus clientes. sim, Talvez nós não estejamos aqui hoje por um network aí de cliente para a gente poder se aproximar, fazer negócio, não é isso. Eu acho que tá acima disso. assim E mesmo. o teu trabalho, a tua função, eu imagino que teus clientes são 100% satisfeitos com você, Obrigado. né. E isso gera credibilidade, gera confiança e gera indicações. Isso aí. Profissional, mas principalmente da pessoa. Veio para somar, É isso aí. e eu quero somar também. Show de bola, agradeço suas Mas enfim, palavras. mas enfim, falar o que para o Paulo da juventude? Hã, Talvez as minha palavras ela não possa ser interpretada com a complexidade que o Paulo é e que ele vê. uhum, Mas eu diria para o Paulo: "Te amo muito, cara. Eu te perdoo pelas bobagens, hum, mas eu acredito demais em você. isso é legal. Seja feliz. Amém." Isso aí, que legal. Muito bacana, quando eu senti no coração de criar um podcast, foi para conhecer a história. E inclusive, eu estava para fechar com um cliente novo, né, aí ela falou assim eu falei assim: "Eu tenho um podcast que chama Histórias que nos inspiram". Aí ela falou assim: "Sério? Nossa, e a gente qualquer um pode participar?" Eu falei assim: "Não, só quem é cliente". Porque isso é muito legal, porque a gente tá vivenciando ali o empreender, e a gente se esquece da história, que o objetivo desse podcast não é só o Pablo Marçal, tá dando coisa, que tem uma história talvez incrível, Sim, Thiago Nigro, fulano, ou o seu Nishimura da Japa, sim, sim. Nossa, mas as querido. nossas histórias são inspiradoras, entendeu? E de fato é isso que a gente vivenciou aqui hoje. Eu tenho certeza que a história de vocês somou muito na minha vida. Tenho certeza que vai somar muito na vida de outras pessoas. E que aos poucos a gente vai agregando, né? Vai motivando uns aos outros para a gente continuar. Porque a vida é assim, ela é um sopro, né? E Passa. 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 Passa muito, muito rápido, né? Então a gente precisa aproveitar cada momento. E eu queria agradecer Ai, a antes, presença. porém, Hã, nós falamos e não falamos, né. hã. Nós até o final do ano, nós vamos estar com uma nova Um solução, novo pelo amor de Deus, um hein? novo Eu não lugar, aceito pagar um mais 2 aluguel, novo eu não aceito. espaço. Então Eu não até o ace final do ano, a gente vai ter novidade por aí, um showroom incrível, uma loja Olha, incrível. falou isso na frente das pessoas, tem que cumprir, hein, Paulo? Tem, Tenho medo disso. Amém. aguardem, Mas verdade, gente, vai ser muito legal e vai, se Deus quiser eu vou estar lá com junto com vocês certeza. comemorando nesse Estarão dia. lá.
É isso aí, ó. Então o Thiago vai ser convidado. Muito obrigado. Eu acho que foi o cafezinho, viu, Thiago? E parabéns pelo café. Você tomou o café? É um menino bom. Você tomou o café Tomou dele? café. Sim. Café é muito bom. Muito bom. Então, pessoal, é isso. Agradeço a oportunidade, agradeço você, Regina, agradeço você, Paulo, Obrigada. por fazer presente aqui nesse podcast. Tiagão, obrigado, viu, mano? Obrigado, meu amigo. Mais uma vez aí, junto com a gente. Tenho certeza que vamos ser vários podcast, vários episódios, várias histórias que vão nos inspirar e a gente vai somar junto aí. Beleza? Deus Beleza. continue nos abençoando. Amém, Com amém. saúde e prosperidade. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima.